Ó, a historinha. A tia vai contar isso. Você vai fazer 5, ela vai fazer 3? Que lindo. Ó, a tia vai contar a historinha. Todo mundo prestando atenção na historinha que a tia vai contar. Tá? A nossa historinha de hoje é sobre Absalão. Alguém sabe alguma coisa sobre Absalão? Quem era Absalão? Alguma coisa? Quem souber qualquer coisa referente a Absalão, ganha um bombom. Pensem, coloca as mentes para funcionar. Mamãe, ela não tem um bombom, não. Não tem? Alguém sabe alguma coisa sobre Absalão? O bombom dela, Quem era o pai de Absalão? Não? Então tá, hoje nós vamos aprender. Vocês não sabem, mas hoje vocês vão saber. Nós vamos falar sobre a história de Absalão, mas nós não vamos falar sobre a história de Absalão toda. Sobre a história da vida dele toda. Porque se a gente vai contar uma história e conta sobre a história inteira, fica uma história muito longa, com muitas informações. E quando tem muitas informações, fica mais difícil pra gente memorizar, pra gente aprender, pra gente guardar. Entenderam? Então por isso a gente vai falar ali, tem um período que sugere 5 anos. 5 anos da vida de Absalão. Só que vai passar um pouco de 5 anos, depois vocês vão entender o porquê. 5 anos, mas não é do primeiro ano de vida dele até os 5 anos de idade, não, tá? É no meio da vida dele ali, sugere a fase de mais ou menos 5 anos. Vamos lá. Quem foi Absalão? Absalão era o terceiro filho do rei Davi. Ele era conhecido por sua beleza, seus cabelos e sua força. Era um homem belo. E quanto mais crescia, mais bonito ele ficava. Ele também era rebelde e era vaidoso. O rei Davi tinha muitos filhos. Alguém sabe falar o nome de algum filho do rei Davi que não seja Absalão, que Absalão acabei de falar? Nome de algum filho? Tem bastante. Qualquer dia eu vou trazer aqui uma brincadeira só com o nome de filhos do rei Davi. A gente vai aprender, a gente acaba aprendendo bastante. Vou ver se eu consigo preparar para a nossa próxima aulinha. Se vocês quiserem ir lendo já, para ir memorizando alguns filhos, lendo em casa, tá? Ó. Inclusive, o rei Davi tinha muitos filhos. Inclusive, um filho por nome de Aminon. Filho de Davi com Ainoã. Davi com Ainoã tinha um filho por nome de Aminon. Nós vamos falar da história desse filho também um pedacinho. E uma filha por nome de Tamar, filha de Davi com é um nome bem esquisito de falar. É M-A-A-C-A-H, o nome da mulher. Aí tem a pronúncia certinha, tem 2 A, coisa assim. Um dia, Aminon olhou para sua meio-irmã com outros olhos, de maneira que não devia. Aminon, então, acabou ali violentando a irmã dele, a própria irmã. Ele achava ela bela, olhou com outros olhos e acabou ali violentando a própria irmã. Quando o rei Davi ficou sabendo do ocorrido, ele acabou não tomando nenhuma atitude em relação ao que aconteceu. Ele não puniu o próprio filho. Davi cometeu muitos erros e vendo seu filho também cometer erros, talvez ele não tenha conseguido punir ele. Porque, tipo assim, quando eu cometo muito erro, que nem Davi cometeu o erro com Betseba, todo mundo sabe, né, da história, vocês sabem, né? Da história que ele olhou para a mulher, teve um caso com ela, com a mulher do Urias, depois mandou ele para a guerra para morrer, põe ele na frente da batalha ali, para ser o primeiro. Por quê? Porque ele sabia que ele ia morrer. Isso tudo para tentar encobrir o pecado dele, né? Então, quando você erra, às vezes você não se sente confiante para estar punindo o outro, para estar cobrando. Por isso que a gente tem que ser um exemplo. A gente tem que ser um exemplo. Eu, por exemplo, como professora de vocês, eu tenho que ser um exemplo. Se eu levo uma vida toda errada, uma vida toda desordenada, como que eu vou chegar aqui e vou ensinar para vocês e vou cobrar de vocês? Entende?
Então talvez tenha sido essa situação também. E por outro lado também, o Amnon também era filho dele, né? Então o que ele fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente cruzou os braços e deixou ali. Obviamente ele não gostou da situação. Só que ele não agiu, ele não tomou uma atitude. Ele não puniu o próprio filho. Davi cometeu muitos erros, vendo o filho também cometer, ele não conseguiu punir ele. Por outro lado, Absalão se revoltou com o que o irmão tinha feito. Absalão queria vingança. Passaram-se 2 anos. Absalão é filho, é irmão de Tamar, por parte de pai e por parte de mãe. A mesma mãe de Tamar, que é Mar, também é a mãe de Absalão. Filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. Já o outro, Aminon é filho de Ainoá, filho de Davi com outra esposa. Resumindo, Absalão e Tamar, irmãos, e o Aminon, meio irmão. Passaram 2 anos e Absalão estava ali, querendo vingança, com sede de vingança. Ele se irou e ele não conseguiu perdoar o próprio irmão. Para você ter uma noção, passou 2 anos desde o ocorrido e ele ainda tinha aquilo na cabeça que ele precisava tomar uma atitude, porque ele tomou as dores da irmã dele e ele sentiu a dor do que tinha acontecido com a irmã dele. Então o que ele fez? Ele planejou um banquete, um jantar, e convidou os irmãos ali para aquele banquete, já no intuito de matar o próprio irmão. E com isso o irmão foi bebendo vinho, bebendo. Quando estava embriagado, já estava alto, ele já tinha conversado com seus empregados ali, já tinha conversado com eles, já tinha conversado o plano. E quando o Aminon estava alto, já estava bem bêbado, já estava bem alegre, ele deu ordem para que os empregados ali, os subordinados dele, matassem o irmão dele. E falou: você pode matar que não vai acontecer nada com vocês. É por ordem minha e podem fazer, sem problema nenhum, que vocês não vão ter consequência. E os empregados fez o quê? Matou o irmão de Absalão, por nome de Aminon. Matou, e naquele momento que ele matou, ele vingou o fato de Aminon ter estuprado Tamar, irmã dele. Só que daí depois que ele matou, o que ele fez? Fugiu. Por quê? Porque Absalão sabia que ele não podia ficar ali. Ele não podia ficar. Ele acabou de matar o próprio irmão. Ia ter consequência para ele. Com certeza ia ter consequência. Porque eles tinham mais irmãos também. Tinha mais irmãos. Tinha o pai dele, o rei Davi, que poderia se vingar dele. E tinha outros irmãos. Então ele fugiu para a terra, para a casa de Gesur, que é com S só, né? Só que na Bíblia tem muitas essas questões de pronúncia, né? Que é avô dele, avô materno, avô por parte da mãe. Então esse avô é avô de Tamar e é avô de Absalão. Porém ele não é avô de Aminon, Júlia, muito bem, ele não é avô de Aminon. Então Absalão fugiu para ali. Por quê? Ele sabia que como ali não era avô de Aminon, como era avô dele por parte de mãe, e o avô dele sabia o que o outro tinha feito com a neta dele, ele sabia que ali ele ia ter um acolhimento, que ele ia ser acolhido. Então ele fugiu para essa terra. E nessa terra ele permaneceu ali 3 anos. Por isso que eu estou fazendo cálculo de vocês, que são mais de 5 anos. 2 anos ele esperou para vingança, e 3 anos ele passou na casa de Gesur, avô materno dele. Depois desse período, e ele não voltava para a terra dele, até porque o rei Davi não aceitava ele voltar para a terra onde ele morava, que é a terra de Jerusalém. A terra de Jerusalém. Ele não podia voltar para lá, para a terra de Jerusalém,
Porque o rei Davi não aceitava ele voltar. E se ele voltasse, teria consequências. Até que o chefe ali do exército ali, de Davi, convenceu o rei Davi a aceitar de volta Absalão ali junto com eles, ali na terra ali de volta. O rei esse chefe, alguém sabe o nome desse chefe? É Joabe. Grave que você pergunta. Joabe, chefe do exército de Davi ali, convenceu a Davi. Eu imagino que ele tenha falado, deixa eu voltar, já se passaram 3 anos, ele também é seu filho, você tem que perdoar Davi. E Davi aceitou que ele voltasse. E Absalão voltou. E quando Absalão voltou, ficou tudo bem? O Absalão voltou querendo paz, querendo tranquilidade? Absalão voltou assim, eu voltei. Serena e Benjamin, silêncio. Olha aqui, Serena, olha aqui pra tia, silêncio, pra ouvir historinha, todo mundo mudinho, tá? Pra ouvir historinha da tia. Então, Absalão não voltou naquele sentido assim, eu voltei, agora eu vou estar perto do meu pai, provavelmente perto da minha mãe também, perto dos meus irmãos, agora vamos reunir a família de novo, vamos ter momentos de paz e de comunhão. Não, ele voltou com o intuito de usurpar o poder, tomar o trono de Davi. Benjamin. Tomar o trono do rei Davi. Então ele voltou e já começou ali a trabalhar, fazendo uma campanha para si próprio. Uma campanha para si próprio. Dava muita atenção para o povo, ajudava. O que o povo precisava, ele estava ali, com segundas intenções. O povo precisava, ele estava ali. Ele dava aconselhamento, dava atenção, dava ajuda. E sempre quando ele ajudava alguém, quando ele aconselhava alguém, ele falava para as pessoas que sugeria que ele seria um rei muito melhor que o rei Davi. Porque se o rei deles fosse ele, não o rei Davi, as coisas seriam diferentes, seriam melhor, que ele seria um rei melhor. E ele começou a levantar um exército. Muita gente se unia a ele, muita gente ficava do lado de Absalão e ele já começou a reunir os homens dele ali e começou a juntar pessoas mesmo ali para logo ir lá e tomar o trono de Davi. E muita gente se unia, gostava das propostas dele. Aí o que ocorreu? Davi ficou sabendo e resolveu batalhar contra o próprio filho. Só que ele não poderia batalhar em Jerusalém. Ali, naquela terra ali, não podia. Ele não queria ali, derramamento de sangue ali. Então ele foi para a floresta de Efraim, fazer essa batalha lá na floresta de Efraim. Ele queria o intuito de Davi: vou derrotar o meu filho, mas vou manter o meu filho vivo, porque ele é meu filho. Então ele deu ordem expressa: poupe a vida dele, não matem meu filho. Meu filho vocês não matam. Não mata. Tipo, mata o soldado, mata todo mundo que está com ele, mas poupa a vida do meu filho. Porque todo mundo morrendo, o filho dele sobrando, não ia ter mais um exército para se levantar contra ele. E serviria de exemplo para o povo também. Porque o povo olhava e falava assim: olha, o pessoal que se juntou com ele, morreu todo mundo. A hora que ele fosse tentar levantar um outro exército, alguns ainda iam, né? Porque o povo era assim. Mas outros iam falar: não, vou nada, o pessoal foi e morreu. Então teria essa questão. E o Davi deixou ordem expressa: poupe a vida do meu filho Absalão. Absalão, ele era muito bonito. Bonito, bonito mesmo, assim. A Bíblia fala que ele era um homem muito formoso, um rapaz muito formoso. E quanto mais velho ele ficando, mais crescendo, mais bonito ele ficava. E ele é muito famoso pelo tamanho do cabelo dele. Ele tinha os cabelos muito grandes, bonito e muito pesado. Muito pesado. Então as pessoas admiravam o cabelo dele, que era um cabelo assim, bonito demais. Ele era admirado por sua beleza e por sua força. Então eles foram guerrear. Chegou ali no meio da floresta de Efraim, enquanto eles guerreavam ali, eu imagino assim, que é o tempo antigo, né? Eu imagino eles montados em cavalo e com espada, tudo aquelas espadas brutanas, né? Feito a ferro.
outros a pé, com aquele escudo na mão, igual que a gente vê nos desenhos do Golias, guerreando, eu imagino assim. Mas nisso, o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? Alguém tem uma ideia? Ó. Então, o que aconteceu? Ele foi traído pelo próprio cabelo dele. O próprio cabelo dele pregou uma peça nele. O que ocorreu? Ele ali guerreando, passou debaixo das árvores, aquele bolo de cabelo ali enroscou nas gaias e ele ficou preso lá com os cabelos enroscados nas gaias da árvore. Dá pra acreditar nisso? Imagina Absalão lá com aquele tanto de cabelo enroscado nas gaias das árvores lá. Um exemplo assim, vamos falar aqui, só pra gente imaginar, pra ficar engraçado. Lá vem ele montado no cavalo dele, não, vou matar. Aí de repente o cabelo dele arrancha aqui, o cavalo dele vai embora, aí ele fica lá pendurado. O que eu faço? Aí o que aconteceu? Veio justamente, silêncio, ó, não escuta, deixa eu falar. Silêncio, que já a tia vai dar brinquedo pra brincar, tá? Já tem brinquedo. Já tem, ó. Aí, o que aconteceu? Ele ficou pendurado ali e justamente Joabe, o mesmo que tinha convencido o rei Davi aceita ele de volta. Eu acho que Joabe, né, deve ter pensado assim, nossa, que besteira que eu fiz. O que eu fui fazer para convencer o Davi deixar ele voltar? Joabe viu ele lá pendurado e chegou lá onde ele estava, mesmo contra as ordens de Davi. Não matem meu filho. Joabe fez o quê? Matou ele ali. Enquanto ele estava vulnerável, pendurado pelos cabelos. Literalmente pendurado pelos cabelos. Matou. Aí, a guerra ali, aquele batalha ali, cessou. E Davi foi perguntar sobre o filho dele. Perguntou sobre o filho dele. Alguém falou? Seu filho está morto? Fala nada. Todo mundo ali de pudim, com medo de falar. Quando não vão falar, ele aconteceu o que com nós? E ficaram com medo, mas uma hora tem que falar, né? E quando o rei Davi soube que o filho dele, Absalão, havia sido morto na batalha, o rei Davi subiu até a sacada do palácio e chorou amargamente, chorou desesperadamente a morte do seu filho Absalão. Foi um momento de muita dor para ele, de muita tristeza. O que nós aprendemos com isso? Do que adiantou Absalão não perdoar? Passou 2 anos e ele não perdoou. 2 anos e ele não perdoou. Foi lá e vingou. Resolveu? Ele saiu da terra dele e fugiu. Não contente com isso, o que ele fez? Não, senta, Serena. Senta bonitinha pra ouvir história. Senta bonitinha. Que a tia tá contando historinha, ó. A tia tá contando historinha de Absalão, tá? Vai ganhar, Isso, se comportar vai ganhar. Só se comportar e fazer silêncio. Então, aí, passaram 2 anos, ele foi atrás de vingança. Não satisfeito, ele ainda quis voltar para tomar o trono do pai dele. Entendeu? Adiantou? Não adiantou. O que resolveu? Não resolveu. Vingança, o não perdoar, nos leva à ruína, nos leva à destruição. A vingança e o não perdoar só faz mal para nós mesmos, só para nós mesmos. E por outro lado, para o rei Davi, do que adiantou o rei Davi não tomar nenhuma atitude? Ele perdeu 2 filhos. Perdeu Aminon e perdeu Absalão. O rei Davi, como pai, ele era o maioral. Porque ele era rei. E ele sendo rei, ele é o quê? O maioral. E além de ser rei, ele é o quê? Pai. Então ele como rei e como pai, ele teria que ter tomado uma atitude. Talvez ele não tomou atitude, talvez porque ele não se sentiu com moral suficiente para tomar atitude devido aos seus erros do passado. Talvez ele ficou dividido porque ambos eram filhos dele. E com isso ele se calou. Se ele tivesse punido o filho Aminon, talvez ele teria perdido só Aminon, tinha ficado com Absalão, tinha perdido um filho só.
Talvez se ele tivesse banido o Aminon ali, expulsado dali, falando, olha, você não serve para viver conosco, porque o erro que você cometeu não serve, você está banido, você é expulso. Talvez Absalão não teria se irado contra ele, se revoltado contra ele, tentado usurpar o trono dele, não teria sujado as mãos de sangue matando o próprio irmão. Então a falta de atitude dele ali, de correção como pai e como rei, cuidado que cai, tá? Você tá bonitinho? Senta direitinho pra frente. Isso. Falta de atitude ali dele como rei e como pai levou com que ele perdesse não um filho, mas 2 filhos. Por isso que é importante, igual eu falei, a gente estar com a vida ali em retidão, com a vida direitinho, para a gente ser um exemplo, porque a gente sendo um exemplo, a gente consegue cobrar. Se a gente, ô Benjamin, senta com as perninhas bonitinhas pra cá, senta. Não, a perninha na cadeira fica errado, tá? Não pode, tá? Senta bonitinho, tá? Isso. Uhum. Então, agora eu vou fazer perguntas pra vocês. Porque se ele tivesse feito alguma coisa com a minha mãe, ele tinha perdido os 2 filhos. Ó, por que Absalão se revoltou contra o rei Davi? Porque ele descobriu que era problema. Oi? Não, contra o rei Davi. Por causa de que Davi não fez nada quando Aminon fez. Isso. Pela falta de atitude e posicionamento do rei Davi. O que o rei Davi fez de errado como pai? Não corrigiu. Como podemos aprender com a história de Absalão? O que podemos aprender? Não devemos guardar nada. Não devemos e nem vingar, nem nos vingar das pessoas, porque não traz benefícios para nós. Ó, quantos anos Absalão ficou esperando vingança? 2 anos. Quantos anos Absalão ficou no reino do seu avô materno? 3 anos. Onde era o reino do seu avô materno? Gessur. Onde aconteceu o confronto de Davi com Absalão? A floresta de Efraim. Floresta de Efraim. O nome do irmão que Absalão matou? Aminon. Nome da irmã que foi estuprada? Tamar. Nome da mãe de Absalão? Mar. Nome da mãe de Aminon? Oi? Parece com Aminon também. Parece com A. Absalão. Não. Absalão. Muito. Alguma coisa eu não lembro. Aidoan. Tem N. Aidoan. Nome da mãe de Tamar? Como Absalão morreu? Acabou dependendo do lugar. Aí o guerreiro lá, o Joab, foi e matou ele. Isso. Meu Deus, depois não, esse cara é resposta que as mães vai vir. O robô você tem uns 10 já. Então. Ó, o nosso versículo. Quem soube falar o versículo do domingo passado foi a Anne, a Júlia e o Caio. Depois vocês me lembrem para ganhar bombom. Depois. Ó, esse é o versículo. Eu vou dar para quem sabe ler. Os pequenininhos não gostam muito de ficar segurando. Vocês querem papel? Falarei, é a mesma coisa. Não, falarei não. Falarei não. Ok, então tá. Tá, ó. O Rosinete fala falarei e farei, não é a mesma coisa? Não, falarei é falar. Ela tá Farei é fazer. Entendeu? Ó, cada linha, eu escrevi, vocês viram? Cada linha é uma frase. Aí fala uma linha, respira, fala outra, respira, pra ficar bonitinho, pra não ficar embolado, tá? Ó, eu vou falar e depois vocês falam, tá? Eu vou falar pra vocês assim, ó. Não diga
Eu farei pagar pelo mal que me fez. Mas espera no Senhor, e Ele dará a vitória a você. Provérbios 20:22. E o que nós aprendemos hoje? Isso, vamos lá agora de novo. Grupo Estrela da Manhã, qual o versículo de hoje? Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez, mas espera no Senhor, Ele dará vitória a você. Provérbios 20:22. E o que nós aprendemos hoje? A vingança não agrada a Deus. Isso, guardem um papelzinho. E o Hino não pode, não? nosso corinho, vamos cantar ele só um pedacinho para nós não chá. Hino não. Está errado. Tá? Corinho. Não precisa levar não, né? Não, só se o pai quiser. Porque eu limpo meu coração Jesus. Porque ele fala sobre vingança. Sobre limpa meu coração Jesus. Vamos lá. Ó. É o 26. 26. Você abre aí, João, canta com o Caleb. Eu perdi no meu computador toda a minha pastinha que tinha lá, que era só imprimir. Por isso que eu não fiz pastinha pra você ainda. Agora eu tenho que ir na internet copiar letra por letra. Até tô com preguiça, eu comecei a fazer, mas eu acho que ainda tô no minuto 10 ainda. Eu vou terminar de fazer pra fazer pastinha pra você. Por isso que eu não fiz ainda, tá? Aham, tá. Ele devolve, mas ele vem. Mas ele vem no domingo, ele só pode vir no domingo, mas ele vem. Vamos lá cantar? Vamos. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecer. Tudo que é bom põe dentro do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Amém. Esse é o versículo tá aí, o corinho tá aqui. Agora chegou a hora da gente lanchar. Deixa eu passar, ó. Depois, vamos agradecer primeiro, depois a gente... Todo mundo sentadinho, chegou a hora do lanchinho, tá? Ô, Júlia, vamos cantar o começo, Limpa o Meu Coração, Jesus, só uma vez, vamos repetir 2 vezes, não vai ficar muito comprido, o tempo é curto, tá? A gente canta só uma vez. Cuidado, Serena, cuidado que cai, tá? Aí canta só uma A primeira que canta, se segue, tá? Vamos? Todo mundo agradecer? Vamos agradecer
lanchinho, tá? Por enquanto ninguém pega ainda. Sentadinho, sentadinho. Ah, senta lá, Benjamin, senta lá, Serena. Vai passar álcool na mão pra quem pegar primeiro, tá? Primeiro vamos agradecer. Depois que a gente agradecer o lanchinho, aí a gente come. Pera aí. Vamos colocar aqui pra gente agradecer. Quem vai agradecer hoje? Alguém se dispõe a agradecer? Gente! Você desgruda, eu não vou ficar Sentadinho, esperando. vai agradecer, tá? Gente, sim, se dispõe a agradecer. Vamos lá, ó, agradecer não é simples, não é difícil agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe esse alimento ao qual o Senhor tem preparado para nós. Senhor, abençoa a terra que produziu, as mãos que preparou. Senhor, santifica esse alimento para que quando nos alimentarmos venha fazer bem para o nosso organismo. Senhor, não deixe que falte no lar de ninguém, nem dos lares dos órfãos, nem nos lares das viúvas, nem nos lares daqueles mais necessitados, nem nos nossos lares. Senhor, continua, Senhor, sempre multiplicando, suprindo as nossas necessidades, abençoando o nosso celeiro. Assim eu te peço, e é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém. Agora o álcool, Ania. Porque as crianças, eles estavam de olho. Sentadinha